Agostinho, bom dia. Bom dia. O seu nome completo qual que é? Agostinho José da Silva. Sua idade? 59 anos. E sua profissão, Agostinho? Tem profissão pra cacete. Doceiro, paçoqueiro, poeta, escritor, professor, carapina. Carapina é quem trabalha com madeira, né? Então tem muita coisa. Fotógrafo, estudei fotografia. Você estudou fotografia onde? Na Nikon Camera School em São Paulo. Bacana. Em 75, 76. Muito legal. E você é natural de onde? De Guaratinguetá, nasci nessa casa. Quem nasce em Guará? Guaratinguetaense. Agora, eu tô te chamando de Agostinho, mas você não é conhecido tanto como só Agostinho, né? Conhecido como Vô Agostinho, que é um personagem, Agostinho da Paçoca, Agostinho Doceiro. Agora, por que Vô Agostinho? Maior mentiroso da cidade. Quer dizer que Vô Agostinho é um personagem? É um personagem que eu faço num programa que chama Tempero Caipira. Bacana. Agora, essa sua arte de fazer doces é um dom familiar? Você aprendeu sozinho? Como é que foi isso? Isso nasceu com a minha avó em 1919. Aí minha mãe se casou, daí tornou-se doceira. E eu então, desde menino, já ajudava aqui nessa casa, nessa cozinha, a fazer suspiro, a fazer as massas das empadas. E assim eu fui me adaptando, crescendo. No fim estudei, larguei mão de tudo e voltei para as origens de ser doceiro. Interessante. Agora, de onde vem a palavra paçoca? Paçoca é originário do Tupi-Guarani, quer dizer, poçoca, um esmigalhado, um pilado, um pisado, tudo quanto você coloca dentro do pilão e tritura a massa, pila, torna-se uma paçoca. Tudo, você pode usar carne, você pode usar sementes, peixe, tudo vira paçoca. Agora, existem vários tipos de paçoca? Sim, claro. Você tem paçoca de amendoim, paçoca de carne, paçoca de peixe, gergelim. E eu criei várias outras paçocas, né? Por quê? Havia uma necessidade muito grande de se criar dentro da culinária. Essa palavra paçoca, que é do Tupi-Guarani, ela então, tudo isso vem crescendo junto com a gastronomia brasileira, né? Da união da negra, da portuguesa, gerou essa coisa enorme. E eu descobri que a palavra paçoca precisava ser muito bem mais elaborada, né? E fiz uma pesquisa, isso está virando livro. Depois fui pesquisar sobre o pilão. O pilão vem da Mongólia, 6.000 anos atrás. Como que isso veio parar na América é discutível, né? Então tem várias outras trabalhos que eu desenvolvi em cima disso daí. Agora, recentemente, fiz os mitos contemporâneos, porque perdemos os mitos, né? Comprei uma TV a cabo, acabo de entrar para a solidão a cabo, já diz o alemão. Então eu peguei e falei assim, vou criar uns causos, uns personagens. Acabou então eu criando o Zé do Pilão, que eu era um menininho lá, velhinho, já tá velho o Zé do Pilão, né? Que ele então cuida da mata e um dia ele encontra a dona da mata, se apaixona e ela se esconde dentro de uma árvore. Ele vai lá, pega o formão, o machado, começa a cavar para ver se acha a mulher, acaba fazendo pilão. Aí tem o Chico Amendoim que se apaixona pela Maria Farinha e cria a família Paçoca. Aí tem o papagainho Duca, tem o curumim Guaipaim, que é um menino goiabinha. Também tem um saci sarará, um saci albino, que é o Michael Jackson da floresta. Você tem o anjinho verde que eu fiz para minha netinha. Tem também o passarinho de 3 cabeças. Tem as 3 cabeças do Lago Paranoá. Essas coisas todas estão virando livro agora. Mas dentro dessa história da paçoca, paçocas diferentes,
Então, o que eu fiz? Eu peguei e criei paçocas de lambari e seus acompanhamentos, paçoca de camarão com a moqueca de camarão, paçoca de bacalhau com moqueca de bacalhau, feijão tropeiro com arroz tropeiro, paçoca de carne torresmo. Esse era o prato que o tropeiro comia, né? Essa questão do tropeirismo também é interessante se dizer que foram os tropeiros que fizeram o desenvolvimento do Brasil, pois que se não houvesse o burro, né, o Brasil não ia ser o gigante que é hoje. Então é interessante essas coisas. Eu ouvi falar também, Agostinho, sobre a tal da lenda da paçoca. A lenda da paçoca, eu cheguei a ver um vídeo na internet. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a lenda da paçoca. Então, a paçoca na realidade, o pilão vira lenda, né? Você tem lendas e parlendas, né? No pilão, então você tem criança que não anda, coloca-se dentro do pilão, reza-se e a criança começa a andar. Tá. Você tem uma história que eu criei que é sobre o marido que é bravo, né? Aí a mulher põe o nome do marido no pilão, escreve num papelzinho, põe no pilão e vai batendo. E vai pondo pétalas de rosa e vai pedindo pro meu benzinho vai ficando carminho, meu benzinho vai ficando carminho. Só que tem que ter cuidado com a quantidade de pétalas de rosa, porque senão aquele marido que era bravo vira uma flor. Você tem também dentro dessa lenda tudo aqui em Joanópolis, que é a terra do lobisomem, lá há uma história de que há um pilão em chamas que atravessa a estrada de madrugada. Então tem muitas historinhas relacionadas ao pilão, são lendas, todas elas referentes ao pilão. Agora você tem dentro da paçoca que é uma lenda, o pessoal comenta que o amendoim é afrodisíaco. Então, quando eu costumo dizer que eu dei paçoca para o papai, quem ganha o presente é a mamãe, né? Paçoca faz crescer uma parte do homem e assim vai, vão as histórias, né? Provoca sonhos eróticos. Certa vez eu estava em São José dos Campos e as irmãs lá do Fátima compraram paçoca, mas comeram paçoca de montão. Aí eu peguei, criei uma história que elas foram dormir na clausura e subiu uma vela de 7 dias. São histórias que não acabam mais, né? Não, tem muita história, muita história. Agora, há quanto tempo você está nesse ramo da paçoca, especificamente? Foi em 1978, larguei lá a Telesp em São Paulo e vim embora aqui para Guará. E fazemos paçoca aqui na família, eu e minha mãe, eu tenho pilão, eu e a minha mãe usavam, porque há um hábito, um costume de se comer paçoca no período da quaresma, porque os padres permitiam que os índios comessem paçoca no período da quaresma. E esse hábito então incorporou o Vale Paraibano, há uma parte do Rio de Janeiro também, do Vale Paraíba Carioca, e eles também comem paçoca com banana. E também na parte do Espírito Santo, você pega aqui uma região de Campinas também, há esse hábito de se comer paçoca no período da quaresma. Estou fazendo paçoca na família há muitos anos. Depois então, com esse trabalho da paçoca, eu requeri que Guaratinguetá seja a capital nacional da paçoca, que a paçoca seja patrimônio da cultura brasileira, como a CEPIP mais original, pois quando o português chega no Brasil, já encontra o índio comendo paçoca. E depois então, 1532, Martim Afonso de Souza introduz a cana-de-açúcar em São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, e esse hábito então de se comer açúcar com farinha e amendoim vai crescendo e vai se expandindo, de modo que o estado de São Paulo é pioneiro nessa questão da paçoca. E dentro aqui de Guaratinguetá, da região, porque Guaratinguetá foi um grande celeiro dessas tropas, né? O pessoal que saía de Minas, que ia para Paraty. Para você ter uma ideia, isso em 1800,
você tem 5 fecularias na cidade. Então a quantidade de farinhas que eram produzidas na cidade era muito grande, porque a base da culinária brasileira era a mandioca, a farinha, o milho, né? Então você tinha o fubá, você tinha a farinha de milho e seus derivados. Então esse hábito de se comer farinha, comer paçoca, incorporou-se ao Vale Paraibano e depois isso expandiu para o Brasil todo. Vogustinho, você é criador de casos, assim, contador de histórias, você inventa essas histórias são verídicas, como funciona isso? Tudo é ficção, né? O caos, né? Ele tem um início, meio e o fim. E o fim dele é inusitado, não é aquilo que você estava esperando. E um caos pode ser muito longo, então ele também tem um tempo para você contar. E outra coisa, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma métrica, ele tem uma rima, ele tem um andamento, né? Então você tem que caracterizar esse caos. No meu caos, né? Vou contar um causinho para você, porque aí você tem que interpretar. Aí vou então pro Vogustinho, né? Lá no padre tinha que sair, dar uma extrema-unção. E ele entrou dentro do fusquinha dele, agarrou andar para a estrada afora. Depois de umas 2,5 léguas, rapaz, tinha que atravessar um rio. E o rio estava apanhando água na várzea que tinha chovido na cabeceira. E aquilo então dificultou para o padre atravessar. Ele está lá do lado do fusca dele. Nisso apareceu um caboclo num burrão, rapaz, um burrão harto, que daí perguntou para o padre: padre, que carece descer aí do lado do fusca? Ai, pois eu tenho que atravessar o rio, guardar uma extrema São Antônio que está moribundo, mas choveu na cabeceira, está apanhando água para fora o rio e não dá morte de eu atravessar. Que o caboclo falou para o padre: padre, o burro é nadador, o burro nada bem. Caso você põe a fé no burro, pula na cacunda do burro aí que nós atravessa o rio. Mas o padre vai comer um caso de extrema urgência, chega o burro, barranco, que eu vou então pular na cacunda. E foi lá e pulou na cacunda do burro. Tá os dois atravessando o rio, rapaz. O burro deu num valo, garrou a nadar e a rodar, nadar, rodar. E o padre, temeroso, garrou a rezar. O caboclo fala pro padre: padre, para de rezar que o burro é muito católico. Se ele resolver ajoelhar, nós morremos afogados.